Fala, turma, estamos junto aí nas pinceladas do Evangelho de João. Em João 2, então, Jesus faz o primeiro milagre do ministério dele, que é no casamento. Quando o vinho do casamento acaba, a sua mãe dá uma cutucada nele ali e fala, ó, faz o que ele pedir. Ele ainda fala, ó, não é o momento ainda, mas ele vai e transforma a água em vinho. E o que ele fez? Ele pegou o local que os judeus se lavavam, porque tudo quanto é casa que o judeu entrava, em todas as casas dos judeus mais religiosos, tinha ali uma metreta, que é uma pedra, é uma pedra entalhada, e cabia mais ou menos ali 100 litros de água dentro, algumas mais, outras menos, né? E ficava na porta da casa. E eles chegavam, geralmente era muita poeira, né? Porque não tinha pedra, não tinha asfalto, não tinha rua de pedra, era muito pó, então eles chegavam muito sujos. Antes de entrar na casa, ou num evento, ou num casamento, eles iam até essa metreta cheia de água e se lavavam. E acabou virando uma cerimônia de purificação. E além de ser um ato sanitário, era um ato religioso também. E esse ato religioso simbolizava a limpeza do coração, a purificação do coração, uma simbolização, né? Só que daí acaba o vinho do casamento. E Jesus resolve o problema do vinho. Só que ele causa um maior. Causa um maior porque os judeus que estavam chegando no casamento, os convidados, que chegavam depois ou saíram depois e voltavam, porque eram dias de festas, né? Eles iam se lavar nessa metreta e não tinha mais água ali para se lavar. Tinha vinho. E eles eram tão religiosos com essa situação que eles não entravam. Então a pergunta seria, cadê a água para me lavar? E não diz isso, mas responderiam, ó, Jesus transformou em vinho, e agora como é que eu entro? Jesus diria, toma vinho e se purifique com vinho, mas não aconteceu isso na Bíblia, né? Mas é mais ou menos essa questão, porque eles não podiam entrar, era religião, era um ato religioso que eles não podiam fazer. Era um ato religioso de purificação externa, que eles não poderiam fazer ao contrário, né? E certamente quando eles a lembrança que eles tinham de transformação de água em vinho não era lembrança de água em vinho, era uma lembrança de água em sangue, que foi justamente o primeiro sinal, a primeira praga de Deus lá no Egito, que para o judeu não era praga, para o judeu era uma manifestação de poder, de estar tirando Israel do meio da escravidão. Então aconteceu, a água do rio se transformou em sangue. Esse foi o primeiro sinal das pragas, no caso para o judeu, da libertação do judeu. O primeiro sinal da libertação do judeu no Egito foi a água do rio transformada em sangue. O primeiro sinal de Jesus na terra foi a água transformada em vinho. Logo quando o judeu olhou aquela talha que deveria ter água e tinha vinho, certamente ele olhou aquilo, interpretação minha, e ele deve ter achado que essa água foi transformada em sangue. Era a lembrança dele, porque tudo para o judeu era sangue. Tudo para o judeu era sangue. Tudo era sacrifício, tudo era derramamento de sangue. Então, primeira vista ali, sangue, né? E assim, a gente tem que ler a Bíblia, o Antigo Testamento, e a gente tem que fazer tudo convergir para o Novo. Então, para a mente do judeu, naquele momento, o que estava claro? Tinha água aqui, agora não tem mais, parece que é sangue, eu não sei o que é. Ah, é vinho, mas parece sangue. E você vê que no Antigo Testamento, a primeira praga era um sacrifício, porque o sangue é sacrifício. O primeiro sinal do Novo Testamento foi sacrifício de Cristo. E o primeiro sacrifício de Cristo, que no caso veio o derramamento de sangue de Cristo, mas que foi derramado o Espírito Santo sobre a terra,
que é o vinho. Quando Jesus fala, comei minha carne e tomai o meu sangue, né? Essa é a nova aliança, no caso é o vinho que foi derramado sobre a terra, é a libertação do cativeiro da morte. O sacrifício dele nos libertou da morte e nós não usamos mais sangue, agora nós usamos vinho, que é uma simbologia. A carne é o pão, o sangue é o vinho, né? Então, o ato de justiça do Antigo Testamento aponta para um ato de justiça no Novo Testamento. É a manifestação do poder do Antigo Testamento e agora a manifestação da graça do Novo Testamento. Você tem, então, o Antigo Testamento uma manifestação de poder, de sacrifício na terra dos egípcios, trazendo prejuízo para os egípcios, e agora uma manifestação da graça em um ambiente de casamento, trazendo alegria para todos. Não só para os judeus, trazendo alegria para todo mundo. Para o povo do norte, para Samaria, para Galileia, para todo mundo. O Antigo Testamento mostra um sinal de manifestação de poder, trazendo prejuízo para um povo, e o Novo Testamento, o primeiro sinal, mostra também uma transformação de água em vinho, trazendo graça e alegria para o casamento todo. Quer dizer que é um evangelho interno, né? E o evento e o efeito da água é para lavagem externa, e o efeito do vinho é para transformação interna. Jesus estava apontando para isso. Mas o problema é o seguinte, é quando a sua talha e a minha talha de água vira algo obrigatório na nossa vida. É aí que vira religião. Porque é diferente de você ter uma disciplina religiosa, entendeu? Eu oro sempre a hora que eu acordo. Eu oro sempre antes de sair de casa, tudo bem. Mas você sai de casa se você esquecer de orar, por um acaso? Na hora que você acorda, se acontecer alguma coisa, você não orar. Qual é o problema disso? Não sai. Então, existem várias coisas que podem acontecer. Por exemplo, tem gente, por exemplo, eu não posso fazer nada se eu não fizer isso. Então, eu não posso fazer, eu não posso entrar se eu não me lavar. Eu não posso fazer isso se eu tiver com essa roupa. Eu não posso entrar numa igreja se eu tiver de bermuda. Eu não posso fazer, eu não posso entrar, eu não posso fazer, eu não posso orar se eu tiver com a tatuagem aparecendo. Antes de orar, eu preciso tirar meu brinco. Eu não posso fazer se eu errei e briguei com alguém, então eu não posso fazer. São tudo coisas externas. Eu não posso mais tocar um instrumento, glorificar, louvar a Deus, porque eu pintei o cabelo. É tudo uma talha de água que você tenta ficar se lavando, senão você não faz. Se não tiver a talha com água, você não faz. E são tudo coisas externas. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, essas coisas externas geralmente estão tudo fora de pauta já. Tudo fora de pauta. Hoje a gente tem que viver o evangelho genuíno, o evangelho de dentro, o evangelho do vinho, que você bebe para você se purificar, não que você se lave externamente, né? Então, essa é a lavagem da talha dos judeus, quando a pessoa ela depende de algo externo para ela fazer alguma coisa. Ela depende de algo externo para ela fazer alguma coisa para Deus. Ela depende de algo externo para ser filho de Deus. Essas são as talhas de água. E aí você vê que agora Jesus diria, não é mais água. Se vocês quiserem se lavar por disciplina religiosa, tudo bem, ótimo. Se vocês querem se lavar por causa de limpeza sanitária, ou até mesmo por causa de um ato religioso bonito desse, tudo bem. Mas se por um acaso vocês dependerem disso para sobreviver, vocês não vão poder viver o evangelho. Porque agora não tem mais água, agora é vinho. Então quer dizer, não, eu dependo do meu exterior para sobreviver espiritualmente. Esquece, então você é judeu ou você vive no Antigo Testamento. Agora você depende do interior, você depende do vinho.
que é muito melhor, né, gente? Você viver de aparência, se lavando, se preocupando, aquela neurose, né? De estar tudo certinho, impecável, de saia, de terno, de paletó, tudo externo, tudo bonito, tudo talha de judeu. Tá bom, mas agora não precisa mais. Agora o vinho no interior, o sangue de Cristo no interior, te dá uma mentalidade cristã, faz você viver na graça, na alegria do casamento, no ambiente do casamento. E não dá mais para voltar atrás. Deus não vai mais falar para você, não, então já que você quer, eu vou tirar o vinho e vou colocar água. Não dá, o sacrifício foi feito. Não tem como voltar atrás. Então a nossa mentalidade é que tem que ser resolvida. O problema é a nossa mente, não é o projeto de Deus mais. O sacrifício já foi feito, a graça é para todos e o evangelho não é aparente, tá? Então você pode ter uma talha de água aí na sua casa, no seu coração, tudo bem, ótimo. Sua disciplina espiritual, a beleza da purificação, da simbologia da purificação, beleza. Mas a partir do momento que você vive disso, se você só faz alguma coisa se lavar, só entra se tiver assim, só fala se tiver assado, envolvendo aparência, envolvendo roupa, envolvendo cultura, envolvendo cultura contemporânea, envolvendo juventude, envolvendo tudo isso, não dá mais certo, acabou a água. Aí você vai chegar na porta, cadê a minha água? Preciso me lavar, senão não posso entrar. Então você não vai entrar, não tem mais água. Então fala o seguinte, entra, desfruta o casamento. Depois, a hora que você chegar na sua casa, se tiver água, aí você se lava. Deixa para depois. Aproveita o casamento. Amém?